Como eu falei pra você, suou que, tipo, parece que eu crio conteúdo adulto. Não, gente, não sou do job. Eu sou garoto de programa, mas não é esse programa que vocês estão pensando. Nem entendo de computador. Tô brincando, gente. Não sou mesmo. Criador de conteúdo. O que é criador? É quem cria. É criatividade. Você usa, eu gosto de construir. E por isso que a programação faz muito sentido pra mim. Que ali eu me encontrei. Quando eu comecei a ir nos eventos, eu falo que é meio como uma igreja. Você começa a ajudar ali também. Daqui a pouco você já está organizando o teu evento. Será que com 40 anos vai ter trabalho pra mim? Será que eu não vou ser substituído por um novinho, por uma novinha? Ou então, por uma IA. Hoje, né? Hoje, pela IA. Olá, amantes da tecnologia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Experience Podcast, aquele podcast que te ajuda com a tua barrinha de XP. O meu nome é Gustavo Guanabara. E o meu é Dan Vitoriano. Estamos aqui recebendo o Dan 40+. Yeah. Que inclusive, tá, duas coisas que eu queria dizer aqui antes de qualquer coisa da gente começar o episódio. Você viu lá os flashzinhos do início, mas aqui estamos começando. Em primeiro lugar, esse é o episódio Experience número 44. Exato. E que curiosidade a gente tem pra contar pro público? Eu tenho 44 anos também e a gente gravou um episódio do Tech 40+, que também é o número 44. Eu gravei o episódio do podcast dele, que com certeza nesse momento já está no ar, porque ele é muito mais competente do que eu. Então vai lá no canal dele, assiste o episódio 44, que foi um bate-papo não é exatamente igual, porque o papo vai ser outro, mas Sim. Visualmente é a mesma coisa. Exato. Contamos toda a história de Guanabara aqui, do começo de carreira, dos anos mais tenros então é legal, até o final. A gente vai sair mais ou menos na mesma época. Então vai lá, assiste a minha história, vem aqui e assiste a história dele. E a gente vai fazer essa troca legal aqui dentro do Experience. E o segundo aviso é que pela primeira vez, estou muito triste com isso, não tenho o meu co-host aqui, meu querido Cauê, aqui ao meu lado. Não é a primeira vez que eu não tenho o Cauê. É a primeira vez que eu estou gravando sem co-host. Porque o Dan veio pro Rio de Janeiro, pro Web Summit, Exato. Pro show da Lady Gaga. Exato. E agora vai morar aqui no Rio de Janeiro, que eu tenho certeza. É, por aí. E foi muito corrido. Ele ia embora amanhã, mas não vai mais. Mas não deu tempo nem do Cauê conseguir vir pra cá. Então, ó, Cauê, seu lugar está aqui, meu amigo. Volte pra cá logo. Por favor, você faz muita falta. Mas... deixar agora os recadinhos de lado, e a enrolação também, não tem enrolação aqui. Dan, eu gosto de perguntar sempre pra quem veio aqui no Experience Podcast. Show. Quem é o Dan Vitoriano hoje? O que você faz hoje? Massa. Hoje eu sou desenvolvedor de software, eu trabalho mais com a parte de front-end. Tô trabalhando pra gringa, tô num emprego remoto, eu trabalho pra uma empresa do Arizona. Assim, ela não tem uma localização, chama Envoy Development. A gente trabalha num software muito específico, assim, é um software de análise de dados para as indústrias de papel e celulose. Então, as indústrias de papel e celulose do mundo inteiro, e a grande maioria das indústrias de papel, principalmente nos Estados Unidos, são brasileiras, né? É mesmo? As grandes indústrias de papel são do Brasil, e elas compraram a maior parte das plantas nos Estados Unidos. Caraca. E elas mandam diariamente pra gente os relatórios das máquinas. Da máquina que carrega a tora, que picota a tora. E aí essas máquinas têm as falhas, né? De quando ela funcionou, quando ela ficou parada. A gente consolida esses dados, passa lá pelas nossas estatísticas. Essa máquina precisa de manutenção. Exato. E manda um e-mail para os engenheiros de cada fábrica falando assim, ó, essa máquina ficou parada tal hora, e depois um reporte mensal. É um trabalho bem simples, mas que ajuda as empresas, né, as indústrias, as plantas das fábricas a entenderem o que fazem. Então, hoje eu trabalho basicamente com front-end, mas eu tô voltando a uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que era mexer com UX. Então, eu tô mexendo ali com Figma, tô implantando um design system mais arrojado, baseado no material design. Maneiro. Tá sendo bem legal, assim. Pô, muito legal. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu faço normalmente, porque geralmente eu deixo tua história correr pra depois chegar lá no final. Só que eu tô idoso e a gente acabou de gravar um episódio grande, tô com medo de esquecer. Você sabe dizer se essa tua vaga, esse teu emprego de hoje, você conseguiu por ser brasileiro e essa indústria brasileira ter ligação ou não? Como surgiu essas coisas? Tinha um pouco, sim. Eu acho que rolou um interesse, assim, também no meu background de marketing, né? Eu sou formado em comunicação social, propaganda, mas também tenho especialização em cinema, vídeo, fotografia, mestrado em ciência da computação e uma faculdade em ciência da computação. Então, esse mix de coisa
por ser uma empresa bem pequena, apesar de ela ter 8 anos, chamou a atenção deles, tipo, ó, você pode ajudar a gente com a parte do sistema, mas também com a parte do site, com a parte do marketing e tudo mais. Só que mudou muita coisa dentro da empresa, eu não fui atuar no marketing, chegou pessoas especializadas nisso, mas a vaga em si, cara, ela apareceu porque eu trabalhei com um amigo há 10 anos atrás. Caraca. E aí, a dona, né, a minha chefe, abordou ele no LinkedIn. Eu falo que se ela tivesse me abordado no LinkedIn, eu não teria respondido. Eu acharia que era golpe. Porque a gente não tem uma conexão em comum. Só que ela foi lá e fez uma busca e achou um programador .NET, que é o meu amigo. E aí eles falaram, olha, a gente também vai precisar de um front. Você conhece alguém? Aí ele lembrou de mim lá de trás. Achou até que eu tava trabalhando. Na época eu tava meio que dando aulas, também sou professor. E eu falei, cara, remoto, pra gringa, ganhar em dólar, não precisar sair de casa e ainda, né? Eu comecei a sentir falta, eu fiquei um tempo sem ser programador, eu comecei a sentir falta, eu falei, eu acho que pode ser uma boa. Então assim, o LinkedIn me ajudou, mas veio através dele. Maneiro. E aí também, assim, como tinham muitas dessas indústrias brasileiras, eu falei, bom, pode ser legal a gente ter alguém do Brasil que entenda de marketing pra gente abordar. Acabei não fazendo isso. Se eles atendem muito brasileiro, faz sentido ter proximidade, pelo menos para ter alguma ligação cultural, Sim, né? entrou um engenheiro, mas não de software, engenheiro que cuida de parte de engenharia de máquina mesmo, do Brasil, só para cuidar das fábricas no Brasil que tem isso, assim. Mas assim, Guanabara, a real mesmo, escolher brasileiro, porque é barato. Pra eles é barato. Pra assim. eles é barato, pra gente vira 6 vezes mais. Exato, pra mim eu sou milionário. Milionário não, gente, não tem nada a ver, não. Ganho bem, mas pra eles, assim, jamais que eles conseguiriam contratar um programador pelo preço pelo valor que eu recebo. Até pra média de pessoas que do Brasil trabalham pra gringa, eu ganho bem menos. Mas pra mim é o suficiente, então eu tô bem feliz. Show. Desculpa interromper o papo, mas chegaram algumas mensagens aqui na nossa caixinha de perguntas. Essa aqui, por exemplo, ó. Guanabara, eu preciso criar uma empresa para começar a trabalhar como PJ. Como é que eu começo? Ou então essa daqui, ó. Sou dev e eu quero abrir uma empresa para prestar serviços. Posso criar um MEI para começar? E tem mais uma aqui, ó. Se eu for trabalhar para gringa, mas continuar morando no Brasil, onde que eu devo pagar o imposto? Nos 2 países? Socorro! Bem, eu também passei por todas essas dúvidas quando eu transformei o curso em vídeo em empresa lá em 2015. E eu também já passei por muito perrengue com nota fiscal eletrônica, impostos e burocracias. Então o melhor conselho que eu posso te dar é: tenha uma boa consultoria contábil. E o nosso novo parceiro, o Contador Direto, faz exatamente isso. Eles vão te oferecer uma contabilidade online descomplicada, eficiente, 100% humanizada e ágil, o que permite que você se foque principalmente no trabalho que você tem para fazer e na qualidade das suas entregas, e não com burocracia. E com isso você vai conseguir potencializar seus ganhos e ganhar um tempo para se dedicar à sua família, a projetos pessoais e a melhorar sua qualidade de vida. Você já pensou nisso? Eu costumo dizer que com contabilidade não se brinca. E eu tenho alguns amigos que se deram muito mal e as suas empresas acabaram fechando porque eles tentaram cuidar de tudo sozinhos ou acabaram contratando empresas erradas para cuidar da contabilidade deles. Então acesse agora mesmo esse endereço que está aparecendo aqui na tela, também pode usar o QR Code, bate um papo com um dos especialistas do Contador Direto e com certeza eles vão conseguir te ajudar tirando suas dúvidas, ajudando na abertura ou na manutenção das contas da sua empresa. Obrigado, Contador Direto, seja bem-vindo ao curso em vídeo e você, gafanhoto, que tal deixar suas dúvidas relacionadas ao assunto aqui nos comentários? Quem sabe a gente pergunta diretamente para os especialistas do Contador Direto. Bora voltar pro papo que tá bom demais. E como você mesmo disse, além do teu trabalho nessa empresa, você também dá aula. Sim. Você tem ligação com o pessoal da FIAP e tudo mais. Você faz um pouquinho desse teu trabalho e também produção de conteúdo. Né? Exato. Eu comecei a dar aula em 2006. Eu terminei minha primeira faculdade em 2004, propaganda. Logo em seguida eu já engatei uma pós porque eu queria dar aula como uma profissão. Não era propósito, não vou mentir. Era tipo, eu pensei assim, qual que eu posso ser um plano B da minha carreira se uma hora ser... na época eu não era programador, eu era web designer, né? Sim. Eu era mais com esse mix de coisa. Se der errado, pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Aí eu pensei, cara, professor geralmente é uma área que quanto mais tempo de experiência você tem ou vai ficando mais velho, você não é discriminado pelo mercado. Sim. E eu já sabia que na área de tecnologia, eu já tinha entrado muito novo, com 15 anos. Eu falei... Será que com 40 anos vai ter trabalho pra mim? Será que eu não vou ser substituído por um novinho, por uma novinha? Ou então, por hoje, né? Hoje, pela IA, surgiu algo que eu nem tava esperando, né? E aí, tipo, eu fui
logo assim, no primeiro semestre da faculdade, da pós, eu já peguei aulas pra dar numa faculdade chamada Faculdade Tabajara, Sempre. que eles tiveram Caraca, que mudar. É o nome da faculdade, era você esse. que é jovem, você não sabe. Você não vai Tabajara, saber. Procura. pra galera do mais 40 a mais, Exato. era o pessoal do... Caceta do e Planeta. Tabajara era qualquer coisa. Tabajara era... Organizações Tabajara. E eu sofri muito com isso porque Guanabara... Guanabara, né? Sonoramente. Verdade. Exato. E aí eles tiveram que mudar o nome da faculdade por causa do Caceta e Planeta. Caraca, é verdade. Aí virou Faculdade Paulista de Artes, nem existe mais. E aí eu dei as minhas primeiras turmas Coitado do presenciais. Tabajara. Tabajara deve ter sido uma pessoa que produziu alguma coisa muito útil pro mundo, né? Exato. Não sei, desculpa, bota nos comentários. Quem foi Tabajara? Quem foi E Tabajara? o Caceta e Planeta destruiu o nome. Acabou com a reputação de qualquer Tabajara. Nunca mais eles vão ser esquecidos, né? Nossa senhora. E aí eu dei aulas para 2 turmas, design gráfico e desenho de moda. Né? Desenho de moda eu tinha 40 mulheres na minha aula. E assim... Parte de design, você dava... Eu ensinava CorelDRAW, Photoshop e Dreamweaver, assim. Eu ensinava a mexer Caraca. nessas coisas. E só que tinha mulheres, eu lembro que tinham 2 senhoras que elas eram costureira a vida inteira e elas estavam chegando na faculdade. Elas nunca tinham sabido ligar um computador e eu tinha que ensinar Bizarro. Photoshop para elas. Foi um baita de um desafio e dali eu comecei minha carreira como professor. Depois dei aula no Senac e aí atualmente eu dou aula na FIAP. Já passei por todos os tipos de aula da FIAP, de graduação, MBA, pós-graduação. Eu comecei com as Maneiro. pós-graduação e agora eu trabalho na pós-graduação, mas da Pós-Tech. Então eu gravo os conteúdos só online. E é um ótimo mundo, porque aí, assim, eu não preciso ali ter o dia a dia de acompanhar os alunos, porque tem os monitores, os instrutores. Eu só vou lá, faço a ementa do curso, né? Tenho o meu curso, as minhas aulas de arquiteturas modernas na parte de front-end engineer, para quem quer se especializar em front-end, que é uma coisa super legal, uma pós-graduação em Maneiro. front-end. E um grande beijo pro pessoal da FIAP. Né? Tamo junto. Você que tá aqui no curso em vídeo, o curso de inteligência artificial só aconteceu em partes pelo apoio da FIAP. Módulo 2 tá aí. FIAP, pelo amor de Deus, responde a gente. Por favor, FIAP. E tá todo mundo nessa necessidade de mais Sim. cursos em relação a esse eles, assunto, eles né? são os queridos, de verdade. Demais, De verdade, não é só E porque você tá assim, aqui, não. Guanabara tá nas minhas bibliografias da FIAP desde das aulas da pós, então tá vendo? isso aí. Vocês assistem no episódio que eu gravei Isso com aí, ele, isso a aí. gente tá falando sobre isso. E hoje, finalizando a tua parte do hoje, você também faz uma produção de conteúdo. De conteúdo, porque no meio disso eu fiz uma pós em cinema e vídeo, sempre fui muito apaixonado, né? Comunicação, eu queria fazer comerciais de TV. Na pandemia, eu me encontrei no formato do TikTok, que já é esse formato curto. Como é que eu passo uma mensagem em 30 segundos? E também com o propósito de ajudar, né? Na época, você tava vendo um monte de gente perdendo emprego, não podia sair de casa para trabalhar, e na nossa área, um monte de vagas para trabalhar remoto. Então eu falei, cara... Fui inspirado pela Pequena Lô, uma criadora de conteúdo que faz humor. A Pequena Lô Ela é uma deficiente física, Eu ela anda conheci de cadeira. ela no Ela é YouTube, maravilhosa, gente com a boa pra motinha caramba. dela. Gente boníssima, conheci. Tenho orgulho que uma vez ela curtiu uma mensagem dela, eu falando assim, Pô, meu, que foi você que maneiro. me inspirou, assim. Eu encontrei a Pequena Lô, eu conheci a Pequena Lô numa festa da firma, na festa de fim de ano do YouTube. Sim. Muito legal ela. Ela é incrível e ela também engaja com as comunidades de tecnologia, PCDs, com as Maneiro. comunidades LGBT, PCD. É incrível, pra mim ela é perfeita. E aí eu falei, cara, olha só o exemplo dessa mina, quanta alegria que ela passa e ela ainda passa uma mensagem. Vou Maneiro. tentar fazer isso, vou tentar falar de tecnologia, mas levando um ar descontraído, porque o humor é o que bate, a comédia, Sim. a pessoa quer se divertir. E aí hoje eu consigo criar conteúdo mais engraçado, mais divertido, entretenimento, mas também falar de tecnologia, né? Sempre falando de algum viés, alguma vulnerabilidade, sempre tem alguma... É humor, é engraçado, mas sempre tem alguma mensagem ali que eu quero cutucar, deixar uma maneiro. reflexão. Não, eu falo, eu falo com todo mundo. Mas você não produz conteúdo assim, não faz graça assim. Cara, eu não tenho... Não é, né? Eu sou um palhaço. Quem me conhece no dia a dia, eu Sim, falo engraçadíssimo. besteira. Eu falo besteira o dia inteiro. O meu medo é eu ser cancelado por alguma besteira que eu falo. Porque o humor, ele tem esse limite, assim, né? É. Então, assim, eu acho que só consigo estar vivo até hoje porque eu sou muito crítico em relação a esse limite. Pra você botar um pezinho fora ali, você ofender uma minoria, é 2. Cara, olha, eu vou te falar. Eu contei pra você no seu podcast que eu tenho de
2006 a 2010, eu tive um podcast. Aham. E aí todo mundo, pô, eu ouvia muito Guanacast, pô, relança os episódios. Fih, Não eu vai. fui Não, escutar. O Tá, que a gente não. falava já não dá mais certo. Porque assim, né? eram brincadeiras Aham. que não se fazem Que hoje já não tem cabe graça mais. nenhuma. Exato. Mas se eu botar, em meia hora eu vou fazer. Aquele cara do curso em vídeo, Sim. não assisto mais. Exato. Aí eu Acabou. prefiro ficar quietinho na minha. Exato, exato. Porque... Então, assim, eu uma vez eu pisei fora. É. E aí eu sempre agradeço muito meus amigos, porque quem é amigo mesmo é aquela pessoa que vai vir na tua DM, no offline, te avisar. Rápido, tira. É. E assim, muito curioso de contar isso, aproveitando essa Se oportunidade, quiser, à porque vontade. na hora que eu postei esse conteúdo, ele começou a entregar muito. Muito, Aham. muito, 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 Isso muito. é perigosíssimo na Aí internet, você fica né? apaixonado pela entrega. Assim, nossa, alcance, alcance. Aí, na hora, assim, deu 10 minutos, veio um amigo na DM, literalmente, apaga, 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 apaga. Aí eu falei, amigo, eu não vou apagar, o conteúdo está entregando, os comentários estão sendo tranquilos, eu acho que tem todo sentido, não tem a ver com o que você tá falando. Fui escroto. Literalmente fui escroto. O número não diz isso. Passou-se um mês e o conteúdo entregando. Já tava batendo quase 1 milhão de visualizações. Aí chegou uma amiga queridíssima, falou, Dan, o teu conteúdo, ele pode ser interpretado dessa outra forma. Entendi. Por Não algumas foi o que você pessoas. quis dizer, Ninguém mas... tinha comentado isso, mas ela falou assim, cara, pode ser. Aí, assim, 2 pessoas queridas né? estão me avisando. Aí eu falei, fui lá, falei, miga, apaguei o conteúdo. Ela, não, Dan, não era pra apagar, não precisava apagar. Eu falei, acho melhor apagar. Foda-se o engajamento, não é pra isso, entendeu? Sim. Não é pra causar, não é pra ofender ninguém e não é pra gerar uma discussão que não vai ser produtiva pra nada. Então, assim, obrigado, meus amigos, vocês sabem quem são. E quando acontecer isso, sabe, ter pessoas ali que fodem. Porque algumas vezes eu já cheguei para alguns influenciadores que eu seguia e falei... Pegou mal. Eu acho que você pegou mal, você tá... essa coisa de tipo, ai, front-end... É fraquinho, Gente, a gente passa por preconceitos o tempo inteiro. Você vai ficar com essa rixinha de jogando inimizade, às vezes provocando rivalidade entre uma coisa e essa. E a pessoa falou, pra quem me conhece, sabe? Putz, começou com isso. Aí, tipo, né? então eu falei, não faço. Então, quando eu botar uma coisa fora, me avisem. Mas o humor tem muito disso. Eu falo, a minha frase pronta é: quem me conhece sabe que eu não deveria fazer isso na internet. Porque é brincadeira. Eu sei que é brincadeira, eu sei que pode ferir minorias, mas eu sei, por exemplo, pra quem eu falo minhas gracinhas, não tá ferindo aquela pessoa. Mas se eu botar isso publicamente, Exato. é igual o cara, igual o humorista, na minha opinião, que bota o seu pedaço do seu show na internet. Os cortes, né? Acabou, cara. Ele cavou um buraco pra ele. Porque todo mundo que tava ali já tava todo no ambiente. Falou assim, não, tô indo ali, eu paguei pra ver aquele cara. Exato. Eu sei o tipo de coisa que ele fala. Aí você tira e bota pra qualquer pessoa. Exato. O furar a bolha é o grande risco na internet, né? Até tem alguns conteúdos que furam a bolha, assim, aí começa a vir gente... O que é isso? Do que você tá falando? Aí é outra coisa que você tem que aprender a como lidar com isso, assim. Mas eu tomo muito cuidado e muita gente fala, nossa, você é criativo. Não, o criativo é você ter boas referências. Eu me inspiro, eu copio muito conteúdo da gringa, tento adaptar pra nossa realidade. Mas é isso, não só fazer o conteúdo por fazer. Sempre tem alguma mensagem, é alguma coisa que... Aí eu fui aprendendo com o tempo. Olha, esse aqui eu quero que gere um comentário, quero que gere uma discussão, um compartilhamento. E aí isso vai te atraindo lead pra você tentar falar de alguma coisa séria que vale a pena mesmo, que é o propósito final. Tu já teve aluno teu da faculdade? Pô, tu falou Sim. Pós-graduação. Meio que não te desmerecer, mas Sim. Poxa, professor, você faz esse tipo de coisa, você é meu professor? Completamente. Esse foi um dos motivos mesmo? até que eu parei com as aulas, às vezes presenciais, assim. Hoje eu acho que isso não aconteceria mais. Hoje a profissão do criador de conteúdo, a pessoa que faz o humor, tá muito pulverizada. Mas lá no começo, não era muita gente. Eu falei da Pequena Lô porque é uma grande influenciadora. Mas quem me inspirou mesmo foi a Tequita e foi a Lele Mine, que é uma QA. Da Oracle, que ela fazia um jeito assim, perguntas de dev, respondendo dev chato, com o microfone aqui na boca. E eu falei, nossa, que legal, ela é divertida e ela tá falando de tecnologia. Maneiro. E a Tequita, eu falei, nossa, gente, ela tá fazendo o TikTok falando de tecnologia, que legal isso, né? Então eu falei, pô, tem um espaço aí.
Então eu comecei a fazer isso, mas tinha alguns alunos que te colocavam aí mistura as coisas. Acho que você não tá ensinando do jeito certo, porque você faz conteúdo engraçado, ou outros já te admiram porque, cara... E você faz ali, você tá falando engraçado, mas você tá cutucando um negocinho, assim, entendeu? Tem que se preocupar com isso. E você falou que hoje evita colocar produtor de conteúdo, né? Exato. Porque agora, como eu falei pra você, suou que, tipo, parece que eu crio conteúdo adulto. Não, gente, não sou do job. Aliás, essa coisa da direção, vocês roubaram a palavra job da gente. Caraca. Porque a gente era freelancer pra fazer site, fazer panfleto, e a gente falava, eu peguei um job aqui, tem um job aqui, agora o job é outra coisa. É verdade. Não trabalho. Eu sou garoto de programa, mas não é esse programa que vocês estão pensando. Nem entendo de computador. Tô brincando, gente. Não sou mesmo. Eu até tenho um OnlyFans, mas ninguém pagou por aquilo. E eu não tenho fotos nuas lá. Então... Que é outra coisa. Eu tava falando com a minha mulher. Eu falei assim, vou abrir um OnlyFans. Sim. Aí a minha mulher, tu tá maluco? Não sei o que. Cara, o OnlyFans, o site do OnlyFans foi, é o povo que desvirtuou, né? Exato. Eu vou fazer um conteúdo pra galera que me acompanha. Vou gravar meu dia a dia. Coisa que eu já falei no outro episódio que eu odeio fazer. Isso. Mas eu vou fazer. Você quer saber do meu dia a dia? Beleza, eu vou abrir um OnlyFans e você vai ver. Aí ela falou, então, pesquisa direitinho o que é um OnlyFans. Eu falei, não, mas por exemplo, no meu OnlyFans são fotos de paisagem. Tem OnlyFans mesmo. Porque é isso, a plataforma é pra isso. Sim. Teve uma época que eles até tentaram tirar os criadores de conteúdo adulto, porque eles falaram, gente, a plataforma não é pra isso. Aí acabou o dinheiro. Aí eles iam ficar sem cliente, aí eles desistiram disso. É verdade. Mas eu não gosto do OnlyFans porque ele não tem aplicativo. Você tem que entrar na web. É muito ruim. Então não. Então, vocês querem que eu crie um OnlyFans? OnlyFans/cursinho. Comenta aí, gente. Se vocês quiserem também, por favor, privacy, essas coisas. Também também. Esse é a versão brasileira do OnlyFans. Entendi. É isso. O OnlyFans é dos Estados Unidos? Eu achava que ele era até do Twitter, porque a forma de você logar com ele era pelo Twitter. Você tinha um social login. Tem um sistema de login, né? Não sei a relação. Então, cara, esse foi o que você faz agora mais longo da história do Experience Podcast. Eu falo pra caramba, né? Mas olha só, agora voltando ao tempo de pequeno Danilo. Tá bom. Que pouca gente chama de Danilo, né? Pouquíssimo, Sua mãe e a menina que... Não, minha mãe quando ela tá brava, né? Danilo! Ixi, fiz merda. É que tocou aqui o interfone na hora que você chegou, aí o Kevin que atendeu, aí o Kevin falou assim, o Danilo, pode subir? Eu falei, cara, eu não sei. Deve ser porque eu chamo ele de Dan. Então... É verdade. O pequeno Danilo, como que você descobriu? Você falou aqui, resumidamente, que você não começou pela área de tecnologia. Mas como que surgiu a tecnologia na tua vida? Na verdade, foi a tecnologia mesmo que foi me levar pra propaganda depois, assim. Entendi. Eu sempre fui apaixonado por TV. Então, né, hoje em dia a mãe, quando quer, às vezes, deixar o filho quieto, bota o celular na mão, um videozinho, o YouTube, dá pra botar um desenho animado. Eu assistia qualquer coisa que passasse no SBT. Porque você não tem escolha. Você não tinha escolha, era a TV ali, né? E festival de desenho, festival do Xuxa, Mara Maravilha. Exato, eram os programas matinais ali, tudo mais, Chaves, essas coisas. Isso aí. E eu ficava lá assistindo quietinho, preso na TV. Só que eu ficava nos comerciais e sempre, quando eu fui evoluindo, achava aquilo muito criativo. Aí eu comecei a ficar... Eu era fã de publicitário. Comecei a descobrir Washington Oliveto, o nome das agências, que o Brasil é um dos maiores países na propaganda do mundo, tem vários prêmios. Comecei a ficar fascinado por aquilo. Na 8ª série eu fui fazer Senai em tornearia mecânica, que era uma forma de ganhar dinheiro, porque meu pai patrocinava, né? A empresa que meu pai trabalhava patrocinava a minha bolsa. Odiei. Era uma classe só de homens, eu sofria muito bullying. Eu falei, não quero isso. Fui fazer alguma coisa mais relacionada a desenho. Mas por que você foi fazer esse de... Como é que é? Torneiro? Torneiro mecânico. Mas tu foi porque teu pai encaminhou... Porque a gente era no ABC, metalúrgicas, então entendi. O Senai treinava pra abastecer essas fábricas, né? Eles fabricavam os próximos. Exatamente. Entendi. Aí eu tinha no meio nas férias, eu tinha que ir pra fábrica trabalhar de verdade. Aí eu não gostava, tinha que sujar a mão, de graxa, eu não gostava. Gente, eu sou mais intelectual, eu quero desenho. Aí eu fui fazer... Maneiro. Fui fazer curso técnico, 4 anos, né? Você fazia o ensino médio mais o técnico. No segundo ano eu já arranjei um estágio que eu precisava ganhar dinheiro. Maneiro. Numa agência de propaganda.
E aí... Tava te perseguindo, né? Aí já tinha computador ali, aí me apresentaram o Photoshop e o Illustrator. Eu falei, meu Deus do céu, isso é perfeito. Aí Então, teu primeiro contato não foi com programação, efetivamente. Não, foi com os computador. softwares de design gráfico. Entendi. Aí eu já consegui ganhar um dinheiro, comprei o meu computador. A gente tava falando aqui, eu não era de jogar, mas eu abri o Word Art e pegava a capa dos CDs e eu recriava as letras pra eu praticar o inglês, só que aí eu pintava as letras de azul. Fazia Word Art, né? Fazia no Word Art, e ali eu fui treinando isso e comecei a pegar uns freelancezinhos, já comecei na rua mesmo, ô, faz um convitinho aí pra mim. Não tinha impressora, mas fazia, mandava alguém imprimir, e ali foi o meu primeiro contato com tecnologia e meio que já empreendendo. Ganhava dinheiro. Anos? 16 anos. Aí já pro 17 eu já peguei um estágio. Um grande amigo que hoje ele é CMO da Cellcoin. Ele foi o cara que falou pra mim, ó, tem um software que chama FrontPage. Isso aqui é o futuro, aprende isso daí. Daqui a pouco ele vem com o Dreamweaver. Mano, agora esse negócio aqui tem layer. Você não precisa mais da tabela, você joga pra cada lado aqui. E ele me deu a primeira oportunidade na Cato, né, de trabalhar como web designer. E ali eu fui aprendendo, ganhando dinheiro. Só que assim, eu tinha um computador em casa e não tinha internet. Então, por exemplo, trabalhava na Cato, eu pegava freela, eu ficava fazendo na Cato, porque lá tinha internet, gravava em CD e levava pra casa pra terminar offline em casa. Épocas, né, cara? Era bem sofrido, assim, era muito sofrido. Bizarro. Era bizarro, assim. Mas foi isso, assim, então aí propaganda só veio vir na faculdade porque era um curso que tinha web. Eu tinha uma disciplina de web, eu falei, bom, gosto de propaganda. Já trabalhei em agência. Já tá no front page. Sou criativo. Vou fazer isso daqui. Então ali eu também aprendi fotografia, aprendi estatística, pesquisa, mídia, TV. Foi muito bom, assim. E isso é bom porque, assim, vai no diferencial. A gente já comentou isso outras vezes aqui no Experience. Porque você vai ser um programador que tem uma visão gráfica do negócio. Sim. E como produtor de conteúdo, você gera vídeos mais bonitos, você gera iluminação, né? Sim, me preocupo com isso. Aprendi ali linguagem sonora, linguagem cinematográfica, né? Um roteiro, como fazer um roteiro. Existem livros incríveis de roteiro que eu acredito que se qualquer um lesse, criaria bons conteúdos em A Jornada do Herói, né? Sim. Pô, você vai, tem um clímax, porque a gente tá vivendo num momento, eu comentei isso também várias vezes também nos episódios, que virou perda de tempo você fazer conhecimentos periféricos. Uhum. Tipo, eu tô estudando programação. Uhum. Pô, vai estudar um pouco de fotografia? Não, vou perder meu tempo. Meu foco é programação. Tá, mas e se você virar um influencer produtor de conteúdo de tecnologia e o teu conhecimento de fotografia vai te trazer um extra. Exato. O diferencial é importante. Até como desenvolvedor, você vai desenvolver uma parada. Se você tem um conhecimento de design, você gera algo mais e sempre UX. E sempre foi isso pra mim, foi criando mais coisas na minha carreira. Porque eu como, por exemplo, na 40 mais a gente fala de transição de carreira, tem gente que acha que vai investir, vou aprender programação. Tem que abandonar tudo que ela fez. Eu era médico, fisioterapeuta, não tem nada a ver. Eu sempre juntei isso. Sim. Pô, eu trabalhei com uma agência de marketing farmacêutico. E isso me deu a oportunidade de trabalhar com web em outras indústrias farmacêuticas, justamente porque eu já tinha essa experiência. Sim. A minha área de propaganda me trouxe esse conhecimento. Então, assim, não apague isso, né? Junte. Pô, tá estudando fotografia? Vai aprender melhor como criar conteúdo para porque você tá aprendendo de tecnologia, porque você como professor e eu também, a gente sabe que ensinando a gente aprende duas vezes mais, né? Muito mais. E aí, se o teu vídeo, o teu conteúdo entregar mais, tiver ali os enquadramentos certos, uma iluminação, você vai estar alcançando seu objetivo, te motivando a criar mais, né? É isso. Eu gosto sempre de contar, já que a gente tem que trazer sempre experiências. O início do curso em vídeo foi muito disso, tipo, como que era a internet, como que eram os tutoriais na época de 2012, quando surgiu o curso em vídeo. Era basicamente uma tela parada e um cara assim, ó. E aí, então hoje a gente vai fazer... a gente vai criar uma tabela aqui em HTML. Exatamente. E aí eu fui lá, trouxe microfone com condensador, trouxe uma câmera, por mais bosta que fosse, era uma GoPro 3, pode crer, que só gravava meia hora e ela esquentava e desligava. Nossa. Eu tinha um timer de 28 minutos, sem sacanagem. Pra ela não cortar do nada. Eu ficava gravando aqui no cantinho.
eu olhava o O timer. relógio. Quando ele chegava perto de 28, ele tocava, porque eu já tinha que parar ativamente eu tinha que ir lá e desligar a GoPro, parar a gravação. Senão ela Porque explodia. senão né? ela desligava e às vezes corrompia o arquivo. Pode crer. Então, assim, tipo, eu não peguei o melhor material. Eu peguei um Exato. microfone com condensador emprestado de um amigo, Sim. uma GoPro que eu tinha que desligava e comecei o curso em vídeo. Então, É. assim, e ainda assim foi muito melhor do que os tutoriais do... Olha aqui, a gente Com vai... certeza. Entendeu? Eu vejo, por exemplo, o caso da Loiane, né? A Loiane tá gravando um curso novo agora de Spring com AI. Uhum. E ela falou assim, olha, eu vou gravar a primeira aula aparecendo só porque é a primeira aula. Gente, o resto eu não vou aparecer porque senão eu não vou conseguir gravar. Ela trabalha, né? brabo. Ela é super grande no trabalho onde ela tem internacional. Eu falei assim, mas eu vou botar o conteúdo, só vai aparecer o slide, não vai aparecer o meu rosto. Cada um vai encontrando a sua O jeito linguagem, que dá né? pra fazer. O jeito que dá pra fazer. Imagina se ela... Por ela ter que aparecer e pensar... E às vezes Não eu vou fazer fico mais. nessa, assim... Ai, eu não tenho a luz, eu não tenho o microfone, não vou gravar. Poxa, mas tem tanta gente que às vezes faz tão simples e Concordo. consegue a entrega, porque eu acho que é o jeito que você fala, é a dedicação que você dá naquilo ali. Antes de você chegar, eu tava conversando sobre isso com o Kevin. Eu falei assim, cara, tem gente que faz só do jeito que dá. É, Eu não gosto. é. Mas eu sei que por eu não gostar, eu me limito. Eu limito. Tem muita coisa que eu queria produzir que eu não produzi porque eu não, sei lá, não vou conseguir fazer do jeito que eu quero. Exato. Entendeu? É Isso é um que- problema pra mim. É que hoje isso virou uma linguagem, né, também. Ou, por Isso. exemplo, o TikTok, ele trouxe isso do... só vou mostrar minha casa se eu for rico, eu tiver o piso... como é que chama esse piso? Espelhado? O Porcelanato e uma boa iluminação. E aí a gente vê o TikTok viralizando o perfil da casa O com Whindersson Nunes. o fundo do reboco, a pessoa sem camisa, sem maquiagem, né? o A Whindersson vida Nunes- real, O né? Whindersson Nunes hoje, eu não sei se hoje, né? Algum tempo atrás, ele conta, né? Que quando ele grava na casa dele, eu sei que eu vi isso, ele Sim. se apresentou lá em Teresina, eu vi ele falando isso. Ele, cara, quando eu gravava na minha casa, Sim. dava menos view. É. O que eu comecei a fazer? Subir pra caixa d'água. Pode crer, Porque a caixa d'água tá no reboco. pode crer. E ele falou, meus vídeos na caixa d'água tem muito mais visualização. E é sobre do que o isso. meu- É a forma como conecta. Então, assim, Bizarro, eu né? gosto dessa coisa de tipo. Você não precisa ter o melhor setup do mundo para começar a criar conteúdo, né? Você só tem que encontrar a sua linguagem e o formato. Sim. Já tive discussão com alguns amigos criadores de conteúdo. Esse pessoal que fica criando vídeo de gracinha tá tirando o público que precisaria prestar atenção no conteúdo Pra que nada. precisa. Não tá, gente. Não Público é. que não quer prestar atenção, Ele não vai prestar atenção. Agora, se o teu conteúdo não tá entregando, talvez você tá usando o formato errado. Você tá, por exemplo, querendo dar uma aula e falando na Twitch, só que não tem ninguém na Twitch. Né? Na Twitch tem a pessoa jogando. Será que você não consegue fazer isso pro YouTube? Será que você não consegue fazer isso pro No Instagram. pro Reels? Será que você não consegue pegar um corte do que você faz e colocar no Instagram, no TikTok? Tem um amigo meu que ele faz uns conteúdos de IA gigantesco, densos e profundo, e vai a fundo. E ele fala, pô, Dan, não entrega. Eu falei, eu acho que a galera que tá no Instagram, ela não tá afim de ver isso. Por que você não tenta o TikTok? Porque lá um vídeo grande e as pessoas ficam ali Uhum. dentro. Então, tem que ter essas adequações, mas você vai aprendendo, assim, né? Adaptar pra quem tá. É pra um quem tá desafio assistindo. criar conteúdo, demais. Então, essas tuas primeiras experiências foi realmente foram freelas que É você foi freela, fazendo? mas já era tecnologia. A propaganda veio depois, como preciso fazer uma faculdade. Sim. Morava em São Bernardo, da Metodista, era uma faculdade que, no ano que eu entrei, ela perdeu a filantropia. Então, antes era bem mesmo? pouquinho, mas ainda quando eu pagava, ainda era uma faculdade aceitavelmente paga, assim, Aham. né? E ela sempre estava entre as melhores faculdades de propaganda do Brasil. Maneiro. E era isso, tinha um curso de web, né? Terminei, já peguei o estágio, me formei, já emendei na pós, mas não terminei a pós. Quando chegou na hora de defender o TCC ali, eu falei, cara, não é isso, eu não quero fazer planejamento estratégico de comunicação. Eu vou abandonar e fui pro mercado. Aí eu só freelei, eu tive a minha urgência, Aham. né? Sempre o meu portfólio era o que me vendia. Eu tinha um bom site feito em Flash. A Tinha pessoa um bom trabalho e bons clientes. e aí a pessoa olhava e falava, nossa, que bonito que ele sabe fazer. Uhum. Vamos lá. Então eu atendi clientes, assim, por 8 anos. É mesmo. Por 8 anos de você... criar desde a marca, desde o branding, da logo, papelaria, ações, assim... Vamos panfletar no Parque do Ibirapuera para falar de móveis e mobiliário urbano. Aham. Umas coisas bem difíceis, assim.
Só que aí era eu que ia lá, criava o site em WordPress, em PHP. Aí eu falei, mas agora eu preciso de um banco de dados. Vamos aprender MySQL. Onde é que eu arranjo um conteúdo de MySQL? Onde tem um livro de MySQL na época? Bizarro, né? E assim, eu sempre fui muito de tirar nó de pingo d'água, porque o meu computador sempre era o mais velho. Ele era 3, 4 anos defasado. Quando todo mundo já tinha internet, eu ainda não tinha. Quando todo mundo já tava num puta de um PC, eu ainda tava num DX2. Caraca. Mas ali, ralando, assim, sabe? Mas sempre tentando... Nunca tirei esse pé dali da tecnologia. Seja na parte do design, trabalhei muito com a parte gráfica também, mas sempre relacionado a computador. Você tá aí ouvindo esse podcast, tá te trazendo várias experiências interessantes, né? A gente tá trazendo muita gente legal, mas eu não sei se você conhece o canal onde você tá vendo esse podcast. Ele se chama Curso em Vídeo, ele existe desde 2013 e traz vários cursos pra vocês. Então aceita o meu convite, assiste esse podcast até o final, mas depois não esquece de acessar cursoemvideo.com ou até mesmo o nosso canal do YouTube, o canal Curso em Vídeo no YouTube, e dá uma olhada na quantidade de informação que a gente tem, tanto de hard skills quanto de soft skills, aqui gratuitamente pra você. Beleza. E aí, depois disso, eu lembro que você falou que fez uma outra graduação que foi na parte de Na computação parte de ciência mesmo. da computação. Foi logo mesmo. depois disso? Não. Eu ainda fui fazer uma pós-graduação em cinema, vídeo e fotografia. Tá. Né? Eu tive assim uma crise no trabalho, tinha sido mandado embora do trabalho. Eu trabalhava mais como UX, eu fazia os protótipos, né, com o código e deixava para os back-ends, para os programadores, eu não era programador, fazerem a integração com o sistema. Entendi. Você fazia a parte de interface, falava, eu quero que aconteça isso. Isso. Entregava o HTML, na época eu mexia com... Era .NET, era XAML, era um negócio horrível assim de mexer. Desculpa aí, gente, se ainda tem alguém vivo que mexe em XAML, mas continua sendo ruim, eu tenho certeza que você também acha. Mas fui mandado embora, fiquei putaço, peguei toda a minha rescisão e fui viajar pro Chile. Falei, não, vou virar nômade, vou fazer outra coisa. Minha grana acabou em 10 dias. Vou viver um ano sabático. Em uma semana. Em uma semana acabou. eu falei, agora fudeu, não tenho dinheiro, não tenho trabalho, eu vou fazer o quê, né? E aí um amigo falou assim, você não quer trabalhar fazendo as provas de um reality show, desenhando, né, na parte gráfica? Eu falei, cara, eu gosto de TV, né? Aí que eu fui fazer... Pra qual TV? Era Record na época, né? Era A Fazenda, o reality da Fazenda. Tu que fez aquele... Não, eu não cheguei. Não cheguei a fazer, mas eu lembro assim, eu tava na fila do aeroporto no Chile pra voltar pro Brasil, desolado, sem dinheiro. Não conseguia comprar um lanche no aeroporto e me toca o celular e ele falou, Dan, você tá trampando? Eu falei, não, mano, fui mandado embora, tô aqui voltando com o cu, as calças, não tem mais nada aqui pra eu voltar. Quer fazer isso? Aí eu falei, cara, é isso, eu acho que eu gosto de televisão, gosto dessa parte de mídia, de cinema, de vídeo, fotografia, sempre adorei, vou fazer isso. Aí eu me matriculei numa pós, foi excelente. Né? Fiz vídeos. É muito doido, porque pra nossa geração era isso. A fonte do conhecimento. Vamos lá, vamos fazer um curso. Exato. Né? Hoje, o cara vai lá, vai no YouTube, vai no TikTok e assiste 10 vídeos, virou especialista. Tu não... eu pensei não sei o quê, vou fazer uma pós, vou fazer um... Eu sempre valorizei muito a ementa didática, de como que as pessoas pensam num curso completo. Que nem você fala. Sim. Você não vai gravando o curso e vai postando. Você grava o curso inteiro. Então, assim, tem uma lógica do começo ao fim. Eu acho que se eu não faço isso, muito dificilmente eu vou conseguir aprender tudo. É porque você fica com o conhecimento todo picotado. Exato. Você aprendeu um pouquinho de uma coisa, um pouquinho do outro. E no final, você tem que ter uma cabeça boa pra tudo fazer sentido. Pra juntar. Você tem que passar a linha... É o que eu falo com meus alunos. Quando a gente dá aula... Os cursos de tecnologia é basicamente isso. Você tem um conceito disso. A faculdade, o que ela faz? Ela passa um laço em volta. Exato. E amarra aquilo ali num TCC no final. A pós-graduação foi a mesma coisa. Tinha que apresentar um trabalho final, que era um curta-metragem. Ficou péssimo, culpa minha, porque eu falei, não se preocupa com o som, não, vamos, grava. Ficou horrível o som. Coitados, a gente trabalhou com atores que a gente pegou, assim, pra trabalhar na raça, e hoje são atores que estão na Globo, assim, super legais, assim. E eu morro de vontade de compartilhar esse vídeo, mas o povo não deixa por causa de questão de direito autoral. Foi um trabalho ruim. Sim, tá ruim, mas a história é incrível. Ganhamos 10 em roteiro. Em alguns momentos do ano passado, eu fiz mesas na Campus Party, né? E essa pergunta sempre se repetia. Tá, se você tiver que decidir entre um som bom e uma imagem boa, o que você bota? Eu falei, eu boto primeiro o som. O som.
Porque você consegue assistir uma aula de olho fechado. Sim, Mas você não consegue assistir uma aula com som ruim. exato. Um som zoado, por exemplo. Tem uma aula, a aula 1 do curso de algoritmo do curso em vídeo, ela saiu com problema de áudio. É. Até hoje todo mundo, pô, Guanabara, qualidade de áudio aqui, não sei o quê. É. E eu tenho aulas que o vídeo tá uma bosta, balanço de branco foi pro espaço, foi... Mas ainda você As aproveita, né? pessoas não reclamam. Aí aquela que você grava, assim, grava 1 hora de conteúdo e você vai ver, puta, não gravou o som. Acabou. Não, várias vezes. Várias Fudeu vezes. tudo. Aí, às vezes, chega nos editores. Os caras, ó, Guanabara, na aula 5 lá, você não ligou o microfone. Você não ligou o microfone. Não é que eu não liguei, né? Eu fico com... Esse aqui não acaba energia. Mas o microfone de lapela, que aqui eu fico sem limitação. Eu não consigo, né? Mexer E tal, virar a cabeça. É. Mas o de lapela acaba a bateria e eu você não nem vejo. percebe. Ali pode tá crer. preso aqui. É. Então, acontece. O áudio é essencial. É. E aí foi isso, tipo, né? Eu fiz a pós, foi maravilhoso. Na hora que acabou, eu olhei o preço de um equipamento de uma lente, eu falei... Cara, eu vou começar do zero e ainda vou ter que... Eu já trabalhava com fotografia, fazia fotografia de evento, casamento, Mas o batizado. equipamento, você fazia o quê? Você alugava? Eu tinha uma câmera, eu sempre tive uma câmera, né? Kit básico, né? A É, lente um que kit vem no básico ali. Então, assim, só que era ruim o produto. Eu era crítico, eu falei assim, não entrega um produto bom porque eu não tenho um equipamento bom. Não tinha nenhuma lente ali que Uma desfocar. 50 Uma milímetros. cinquentinha eu não tinha, É. entendeu? Então eu falei, puta, eu vou ter que comprar tudo isso. Eu falei, quer saber? Vou voltar para as áreas de tecnologia que eu tô. Aí Aí esse computador eu já tenho. pelo menos o computador eu já tenho, já sei o que fazer. Aí eu voltei para dentro de agências de propaganda para trabalhar com web. Você já tinha saído do ABC? Já tinha ido pra Grande São Paulo? Não? Eu nunca fiquei no ABC. Eu nasci no ABC, morei lá até os 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu São já Paulo. fiquei tentando vir para São Paulo. Me ferrei várias vezes, tive que voltar para casa dos meus pais. Mas desde os 16 anos, essa escola, o colégio técnico, ele já era em São Paulo. Todos os meus trabalhos foram em São Paulo. Então... Eu nunca... só pra eu ter uma noção de tempo de viagem. Se você sair da tua casa, era Santo o quê? É A, B ou C? centro-barra aqui. Centro-barra. Não, Centro-barra nem é muito, Não é muito, é tipo 30 quilômetros, assim, dá 1 hora, 2 horas de trânsito, dependendo do rolê. Mas pra ser um pouco maior, tipo, Rio de Janeiro, Niterói. É assim, são 2 cidades vizinhas, né? Tá bem no entorno mesmo. Não, é só pra eu ter Só uma que é noção. muito menor, assim, em questões de serviços, de escritório, agência. São Paulo é onde bomba, né? Faria Lima, Sim. Paulista, o centro, é onde tem as grandes coisas acontecendo. E eu gostava da energia de não ser tão provinciano quanto São Paulo. Todo mundo que vem do interior é isso, né? Não, eu vou pra cidade grande. E a gente em São Bernardo, o povo zoava. Não, pé de barro. Gente, maior cidade tão grande, 600 mil habitantes, é gigante. Mas rolava essa rixinha. E o pessoal de São Bernardo, ele gosta mais de ficar ali no ABC, consumir as suas coisinhas, os seus rolês. Eu já queria o São Paulo, eu já queria a balada, o teatro, tudo que tivesse acontecendo de maior ali, assim. Então foi onde eu consegui fazer bastante coisa e eu tinha que me virar ali, tinha que pagar um aluguel em São Paulo, que era caro pra caramba. Até hoje, né? E aí Hoje também... tá mais ainda. Hoje tá mais e a questão era do local. Onde que ficavam as agências? Vila Olímpia. Eu falei, eu quero morar aqui, eu tô cansado de perder 2 horas vindo, 2 horas voltando pra São Bernardo. São Bernardo, eu vou pegar 2 horas indo e voltando. Qualquer lugar que você vá longe da Vila Olímpia, você vai levar 1 hora. Exato. Aí na época eu tava namorando, meu namorado também era de Santo André, que é uma cidade, é o ABC. Isso, esse que eu perguntei. Santo André, Caetano. São Bernardo e São Caetano. Isso. E a gente alugou um apartamento bem na Vila Olímpia, o mais simples que tinha. Ele também trabalhava na Vila Olímpia. E eu dividiu a conta na agência metade. era na rua de trás. E aí eu fiquei assim, nessa questão de agência, web. Mas aí não é freela, aí você já... Era um contratado PJ, eu sempre fui PJ. Sempre fui PJ. Só que a internet ali, ela já estava consolidada. A mídia... Você só não tinha. Ou você já não, tinha. ali já tinha, porque aí já era 2016, quase assim. O que acontecia? A verba já tinha mudado. Antes, quando eu comecei lá atrás, freelando mesmo, dentro do quarto da casa da minha mãe, você tinha que ficar convencendo a pessoa a investir em internet. Sim. Eu entrevistei uma vez a Mari Moon, né? E ela rainha do Fotolog, mas ela começou como web designer. E ela falava, gente, você tem que ter um site. A pessoa falava, mas eu tenho um cartão de visita. Não, cara, isso aqui é legal. Já nessa época, a internet, ela já dominava 50% da mídia, não era mais TV. Não precisava do convencimento. Já tinha redes sociais, já tava nessa coisa de patrocinar post em blog, podcast, banner, né? Então,
A propaganda, ela já tava não me dando tanto tesão, porque a propaganda já tava sendo mais importante a parte de tecnologia, do dado, a métrica. Eu compro um flight de TV, mas será que vai chegar em você mesmo? O Ibope fala que sim, mas será que chega? Na internet não tem. Quem que acessou esse banner? Onde que aquela pessoa mora? Qual a idade? Qual que é a faixa etária? Quais outros lugares que ela consome? Eu falei assim, cara, o negócio então é realmente tecnologia. Só que me faltava todo esse meu conhecimento disperso. Pouquinho de aula na graduação de propaganda. Pouco da web lá, não. As coisas que eu achava, eu não tinha um YouTube ali, eu não conseguia acessar o YouTube. Faltava pra você a base. Faltava a base. Aí eu falei, então eu vou fazer uma graduação em sistemas de informação. Análise e desenvolvimento de sistema, o ADS, né? Sim. Depois eu vim ser professor de ADS. Tu fez em São Paulo mesmo. Eu fiz em São Paulo mesmo e aí eu fiz EAD. Né? Porque eu já tinha 35 anos. Eu já trabalhava o dia inteiro. 2016. Caraca, 2016 EAD era... E era assim, baratinho. Tanto que hoje eu faço hoje uma pós-graduação também em EAD, na mesma universidade, em computação quântica. Aonde que tu fez? Eu faço na EMB. EMB. E eu pago R$130 na minha pós-graduação. E o povo, às vezes, fala umas merda. EAD não funciona. Porra, velho. Eu vivo disso. Eu criei minha carreira em cima disso. Eu vivo disso, não é só viver disso. A gente vive disso. Um monte de gente me para e fala assim, você me ajudou na minha graduação. E hoje a pessoa é dona de uma empresa, né, cara? Como que EAD não funciona se eu te ajudei? Como que EAD não funciona? Como que um EAD te ajudou numa instituição convencional, presencial, e você diz que EAD não funciona? Não, mas aí depois do vídeo ele vende o curso dele. Então, né, é difícil. Você tem que saber filtrar essas coisas. Mas também, assim, pegou pra mim, assim, 35 anos, trabalhando das 9 às 6 em agência. Como é que eu vou ir pra faculdade 7 horas da noite? Eu vou estar cansado. Você acha que eu vou sair da faculdade 11 horas da noite? Então, pra mim, o EAD era perfeito em questão de valor. Em questão do que eu precisava. Eu sei que eu tenho que correr atrás no EAD, mas, do EAD gente... tem um fator que o aluno precisa querer e fazer. Mas também você chega dentro da sala de aula com os seus alunos. Tem um monte de gente que vai lá pra ficar lá fora, pra ficar no intervalo, pra ficar conversando, pra trocar ideia. Então, o que é? Qual que é? Você tem que se dedicar, não importa a estrutura que você tá fazendo. Então, aí eu fiz o EAD e foi muito curioso, porque no final a gente tinha que montar um grupo para fazer o projeto final, era um projeto em Java. E aí a gente passou o curso inteiro com esse grupo, a gente veio se conhecer por acaso no dia da formatura. A gente se alinhou, se alinha aí porque todo mundo vai entrar na formatura. Quando eu olhei para trás, eu falei, beleza. Qual é o seu nome? Danilo. Nossa, Danilo, você é do meu grupo? E aí os outros 5 caras estavam atrás, a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Mas aí foi isso, aí ali eu aprendi a base, aí a partir dali eu falei assim, então agora eu sou um programador. Aí que eu fui trabalhar realmente como um funcionário de empresa. Aí que veio o meu CLT. Aos 36, 37 anos. Que aí eu fui contratado, fui trabalhar na Oi, né? Tava acabando a Oi Internet. Virou a Oi. Então foi completamente oposto do meu. Eu sou CLT desde 16 anos. Depois que você veio empreender. Eu fui empreender com 40 mais. Não, eu sempre gostei de empreender e era isso. Minha mãe odiava, né? Porque ela olhava esse moleque dentro do quarto. O que você tá fazendo? Você não tá trabalhando. Trabalho de verdade é pra ela tá em algum lugar. E ali eu tava no computador, assim, virando noite. 15 clientes, assim, meu problema era isso. Pegava coisa demais pra fazer. Então era onde eu me fudia, assim, né? E eu cobrava muito mal. Eu não valorizava meu trabalho, assim, entendeu? Então, fazia qualquer coisa, assim. Às vezes chegava cliente, ligava lá em casa, falava pra minha mãe: o Danilo é um excelente profissional, ele é muito bom, mas ele não sabe cobrar. Ele cobra muito pouco, ele não valoriza o trabalho dele. E eu não conseguia, eu tinha medo de perder o cliente. Ó, eu vou te falar... Né? Cara, você me representa. Eu vou te falar, vou falar honestamente olhando pra câmera. Eu aprendi a me precificar, sabe quando? Em 2025. Agora. Que a gente aprende. Eu tenho medo de não. Pô, mas e se a empresa. Se um dia eu não tiver mais, e se a empresa né? não quiser mais me contratar? Aí os meus sócios hoje falam assim, cara. Aí o problema é deles, cara. Mas ultimamente a gente viu bastante casos de gente falando dessas situações. Né? A Graciane Barbosa passou pelo BBB, ela falou, cara. Né, ela quer sempre as coisas da comida. Ela falou assim, cara, eu já cheguei a pegar. Já viu ela presencialmente? Ela já passou do meu lado, filho. É gigante. Ela é muito forte. Ela é muito forte. Pelo BBB eu ficava assistindo, eu falei, gente, ela é muito forte, né? Ela é muito forte. E ela falou que ela chegou, às vezes, comer comida do lixo,
com medo de ela não ter o que comer, né? Porque ela né? então assim, ela come, ela roubou ovo lá na casa, né? Eu não com vi. medo de ficar sem. Caraca. A Thaís Araújo Ela falou... comeu lixo no BBB Não, agora? ela já chegou Na a pegar a história comida do lixo porque... Por isso que hoje ela não quer ficar sem comida, porque ela sabe que ela já passou sem. Sim, sim. E eu também já passei muita dificuldade, assim, não porque é falta de organização, de não ganhar o dinheiro e não Fazer saber uma o que viagem fazer pro e fazer Chile. uma viagem, sabe? Pô, a pessoa foi mandada embora, ela vai agora. Não, ela vai torrar o dinheiro dela, entendeu? Então eu já fui muito irresponsável nesse ponto, assim. A Thaís Araújo recentemente falou assim, pô, eu tenho várias parcerias com marcas, mas não foram marcas que apareceram pra mim. Eu bati na porta de cada uma e falei assim, posso trabalhar com você? Posso mostrar o meu trabalho? Porque... E aí ela começa a chorar porque, assim, é medo de você ficar uma hora sem o cliente, de você não ter nada e você voltar para aquilo de onde você começou, onde você não tinha nada. O meu maior medo O meu maior medo era tipo assim, cara, e se eu perder esse cliente, né? Então, cara, eu vou fazer, eu prefiro ter esse job. Só que aí, né, você se desvaloriza, você acaba se consumindo, se desgastando. Sim. É muito ruim isso. Sim, Que bom que você aprendeu, então, a se valorizar, porque Esse acho ano. que depois de tudo que se passa, assim, você fala, cara... Sim, eu contei uma história no teu podcast que aconteceu no finalzinho do ano passado e isso foi meio que um... Falei, cara... a mas virada eu não de chave. né? Graças a Deus, o projeto que eu construí, com as pessoas que me acompanham, dá o sustento, dá toda a base... Se tiver a mais, que bom. Sim. Se não tiver o a mais, Perfeito. eu tenho essa galera. Eu não vou desmerecer nunca. Eu não vou virar as costas e falar assim, não, foi pouco. Então, você quer vir junto? Então, ó, olha o tamanho do que eu construí. Exato. Você quer vir junto? Então... É assim. Se não for esse assim, o preço. também... não tem... E não tem assim, não quer, pô, obrigado. Não, exatamente. Valeu Não mesmo, é... bons exato. negócios. Porque o mundo dá voltas. Eu já tive chefe que me mandou embora há 10 anos atrás. Depois de 10 anos atrás, veio pedir desculpa, veio pedir meus serviços novamente. Então, assim, nunca fecha uma porta. A gente nunca sabe o dia de amanhã. As maiores marcas que eu trabalho hoje, foi sempre alguém que o discurso é sempre esse. Putz, eu assisti aula contigo lá em 2000 e bolota. E hoje eu trabalho nessa empresa e falo assim, cara, vamos contratar e a gente quer fazer o marketing social, né? Fazer com um professor, com sei lá, um apresentador mais social e tal. Professor, lembrei de você. Lembrei de você. É isso. Nunca esquecer dessa porta, assim. Mas é isso, assim. Eu, tipo, trabalhei muito com freela, mas chegou uma hora que eu falei, olha, tem uma oportunidade de CLT. Aí foi a felicidade da minha mãe, né? Porque aí foi a primeira vez que eu vivenciei ter férias, ter um 13º, tive participação nos lucros. É bom demais. Só que eu sempre me sinto assim, meio que enjauladinho. E onde assim. tu trabalhou com carteira assinada? Eu trabalhei na Oi. Na Oi. Aí eu saí da Oi e fui pro PagSeguro, que agora é PagBank. E era um lugar que eu sempre quis entrar. Porque eu sempre fui apaixonado pelo UOL, porque o UOL tava lá desde o começo da internet, né? Sim. E vivenciando a comunidade me ajudou muito a aprender tecnologia também, indo em evento, assistindo palestra de graça. Foi ali que eu fui ficando ligado. Então o negócio agora é React, é Angular. Como que eu faço esse negócio no Angular? Aí sempre nas paradas de graça e outra, pra comer e beber e fazer networking. A comunidade de agilidade era muito famosa no PagSeguro. E eu já tinha entendido que se você não souber como entregar software, foda-se o que você tá programando. Você não vai conseguir chegar a um resultado final. Então eu queria entrar em alguma parte do UOL. Aí eu roubei um pouquinho nisso, porque eu já tinha feito... uma arma. Eu já tinha feito 3 vezes a prova do UOL. Então eu já tinha decorado quando eu fui fazer de novo o PagSeguro. E aí eu meio tu não que... roubou. Eles é que te deram a mesma prova. Eles me deram a mesma prova. E aí eu entrei, assim... E eu tava saindo da Oi como especialista. É que nem as empresas hoje fazem overfitting de modelo de IA pra passar nos testes, né? Estuda só a resposta tem certinho. tudo isso agora, né, gente? Aí, cada uma dessas coisas. Uma base pra Meta que fez aí. Cagada absurda. Meu Deus do céu. E aí eu acabei entrando lá, então foi uma grande escola pra mim, foi o PagSeguro. Eu saí da Oi como especialista em tecnologia pelo tempo que eu tinha de carreira, mas eu entrei no PagSeguro como pleno, aos 40 anos de idade, entendeu? Então eu tomava uma saraivada do novinho de 19 anos que já arregaçava no React, eu tava sambando naquilo, fazendo o curso da internet pra tentar aprender aquele negócio. E você não tinha referência, Mas ele não tinha referências que você tinha. Que é aquele negócio, o cara fala assim,
o cara 40 a mais, ele tem grandes desvantagens em relação ao cara de 20 que tá no mercado. Tem. Mas ele tem grandes desvantagens e tem grandes vantagens. Se você focar nessas suas vantagens, você consegue... E foi o que aconteceu. A galera do marketing viu que eu era bom de juntar a comunidade, né? Porque quando eu comecei a ir nos eventos, eu falo que é meio como uma igreja. Você começa a ajudar ali também. Daqui a pouco você já está organizando o teu evento. E aí eu comecei a organizar os eventos, meetups dentro do PagSeguro, porque era a época que tinha muita vaga. Eles me davam dinheiro, sala, eu chamava as pessoas que eu conhecia da comunidade. Vai lá dar uma palestra? Vamos aprender sobre isso? Ou dentro do PagSeguro mesmo, fala sobre isso. E aí o RH ficava na portinha só pegando o cara crachá e falou, quer vir pra uma vaga aqui? Tem que vir pra essa vaga aqui. Entendi. E aí você atraía a galera potencialmente. Exato. Maneiro. Só que aí eu comecei assim... Mas esse era o seu trabalho? Não. E aí eu começo deixando um pouco as minhas entregas, assim, como dev. Entendi. E focar mais nessa parte de social. Até que chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu vou investir nessa parte de comunidades mesmo. Então eu assumi a gestão de um grande evento de tecnologia que já rolava em São Paulo. Qual era? Eu vou preferir não falar o nome, nossa separação não foi muito amigável, assim. Sem problema. Mas foi incrível, porque era um evento muito de comunidade, que as empresas olhavam, porque ninguém falava dessa pauta na área de tecnologia, e não dava lucro. Eu falei, bom, vou usar tudo que eu tenho de marketing, de comunicação, né? Pra tentar dar lucro. Pra tentar dar lucro. Então, transformei aquilo. Olha, não vamos fazer um evento novo, vamos fazer 6. Entendi. Não vamos fazer só dessa temática, vamos abordar outras temáticas. Isso foi no começo da pandemia. Então, tava toda essa questão voltada para a área de tecnologia, mas também começou a se falar muito da questão de diversidade dentro da área. As pessoas começaram a se reconhecer, meu. Acho que na pandemia todo mundo se olhou mais pra si. E não tinha muito o que fazer, Não tinha muito o que fazer, então a gente se olhava pra si e começou a se questionar muito. Então eu falei assim, olha, vamos fazer um evento para mulheres na tecnologia, vamos fazer um evento para pessoas LGBTs, para comunidade negra, para comunidade PCD, para pessoas mais velhas. E vamos atrair todos esses patrocinadores que a gente tem e pulverizar. Olha, então agora você pode investir nesse. E eu sei que deu muito certo. A gente veio de nada. Eu penso o seguinte, você pode fazer um evento e cobrar 1.000 dinheiros para esse evento. Exato. Ou você pode fazer 10 eventos e cobrar 200 dinheiro de cada um. Exato. Que você vai ter muito mais dinheiro. E você vai estar sempre sendo falado, né? Uma questão da mídia, vai estar sempre em evidência. Que é muito do que a celebridade do artista vive. Assim, você não pode ficar muito tempo falando isso, senão as pessoas te esquecem. Né? E havia pauta para tudo isso. As empresas queriam. E aí eu batalhei muito, assim. Eu falei assim, olha, vamos falar de diversidade. Como é que... A gente olhava as fotos dos eventos anteriores e a gente só via homens. Como é que a gente vai mudar isso daqui? Vamos começar a falar todo mundo feminino? Não, porque não? E assim, às vezes mulheres falando assim, não, os homens vão se sentir... Os homens, eles já têm os lugares de privilégio deles, eles não vão sofrer com isso. Vamos falar assim, todas as pessoas... Que eu não tô falando só com a mulher. Pessoas... feminino. Tá no feminino. Eu aprendi isso na Totor, que aí foi um lugar que eu fiquei 6 meses antes de fazer essa jornada de empreender, que aí mudou toda a minha carreira, porque a Totors também era uma empresa eleita melhor para se trabalhar no Brasil, lugar mais diverso, 50% do quadro de mulheres, 50% de pessoas negras trabalhando na empresa. E eu falei, cara, será que existe mesmo? Foi a minha experiência gringa também, a primeira. Não aguentei o baque, porque era um time extremamente descentralizado, então eu tinha um QA na Índia, e um back-end na Califórnia e metade aqui no Brasil. Então, assim, ficava de alarme, às vezes, isso no meio da pandemia. Minha saúde mental estourada. Qualquer hora da noite podia tocar um alarme e eu tinha que resolver alguma coisa, que caiu uma API de um site que vendia 6 bilhões de dólares em roupinhas, em blusinhas por ano. Então era muita responsabilidade. Só que eu aprendi como que uma empresa podia assumir essas pautas com responsabilidade. E eu falei, vamos então tacar isso aqui. Não. E as marcas olharam aqui, elas falaram, caramba, era esse tipo de evento que a gente queria. Vamos. E aí a gente fez um evento assim, na pandemia, tava começando a se vacinar, teste, a gente alugou um estúdio do Raul Gil. Maneiro. E chamamos as maiores influenciadores. Não podia estar lá. Era dele, né? Era dele.
Meu, gastamos uma fortuna em produção, porque a gente falou assim, tá todo mundo trancado dentro de casa, vamos transmitir o sábado inteiro um evento Tipo de tecnologia. A TV. Assiste na sua TV. E a gente teve uma boa... Chamamos as influenciadoras de tecnologia que estavam... Tinham o público, né? E aí foi uma festa. E aquilo ali foi uma mudança na minha carreira. Óbvio que lá na frente, por questões de... Tipo, acontece. Ganhou muita visibilidade... A pessoa que estava lá atrás, que tinha começado o evento, resolveu vir e, né, faz parte. Assumir. Foi muito ruim pra mim, assim, foi um período horrível. Eu cheguei uma hora, eu não tinha um dinheiro pra comprar um remédio, porque toda a minha grana tinha ficado nesse evento e... É mesmo? Tu botou grana tua? Não? Botei grana minha, porque Isso aí é bravo. você faz o evento... Você só vai receber do patrocinador depois. Nossa, só que o fornecedor do telão, do buffet... É na hora, assim. É antes e 2 dias depois. É bravo. Então, eu fui recebendo, mas era muito bom, assim. Até isso tu aprendeu, não botar grana tua no tudo, negócio né? dos outros, Tudo. Porque aí, tipo, eu não tinha mais a minha grana. Toda a minha grana tava no evento. Quando acabou isso, eu fiquei sem nada. Exatamente sem nada, eu tive que recomeçar do zero. A única coisa que eu lembro que eu tinha era um plano de saúde que tinha terapia e uma matrícula na academia. Eu falei, eu vou focar nisso então. E comecei do zero, voltei pro mercado, consegui um trabalho como programador, né? Mas tu não tá muito cansado disso, não? De vai e volta, assim. É o meu jeito, né? Eu enjoo das coisas, assim. Você não pode dizer que gosta, mas se não for assim, você enjoa. Se não tiver desafio, eu não tenho a menor cerimônia de falar assim, vou pra lá. Por isso que eu empreendi por muito tempo. Porque aí eu não tinha esse compromisso. Eu pegava projetos, terminava o projeto, acabou. Mas com 44 anos, tu não acha... Eu vou dizer por mim, tá? Sim. Eu tô com 47. Sim. Eu não tenho mais paciência, cara. Então, agora... Minha paciência tem diminuído pra bastante coisa. Eu não sou um cara mal educado e eu não sou um cara grosseiro. Sim. Mas a minha paciência pra certas coisas Não, mas começa a ser assim. O 40 foi bem importante pra mim. Reflexão entre saúde e tudo mais. Conforme foi passando, foi sendo mais reflexível, eu fui acalmando mais, assim. Fui tentando entender. Eu acho que é aí que eu fui entendendo o que eu realmente gostava. Hoje nada compra minha paz. Meio que isso. Eu tenho, assim, mudou muito com a minha filha nascendo. Tá? Aí muda completamente. Quando eu peguei minha filha, eu tava com 130 e tantos quilos de peso. Quando eu segurei ela, deu um negócio em mim, eu liguei pro meu médico, eu falei, socorro. Ele, o que foi? Eu mandei uma mensagem segurando a filha. Ele, não, tá bom, já sei, você vai... Senão você não vai estar aqui pra poder continuar segurando. E hoje, cara, pra você me tirar da minha casa, pra eu ir pra uma viagem e fazer o que quer que seja, me tirar da minha paz é muito difícil. Né? É muito difícil. Eu prefiro fazer um trabalho duro o dia inteiro, voltar pra casa, dar banho na minha neném. Com certeza. Ficar com a minha família. Isso mudou bastante a minha vida. Hoje eu valorizo muito essa tranquilidade, assim, ter mais estabilidade. Mas ainda assim, chegou uma hora que eu falei assim, eu acho que não é dentro de empresas, né? Eu fui trabalhar numa empresa que também... às vezes eu falo que eu tenho um pezinho frio, assim, no rolê, né? Eu fui trabalhar numa outra empresa que aí... Eu entrei na empresa, aconteceu um escândalo de uma fraude contábil. A empresa... Conhecidíssima, eu sei qual é, né? E aí eu falei, não vou aguentar esse baque, os meus projetos foram sendo paralisados. A incerteza é muito grande, incerteza, né, eu me envolvo, assim, nesse ponto, assim. Não devia trazer. Minha mãe fala assim, fica quieto. Ganha o seu dinheiro e fica quieto. Eu não consigo, Não, daqui a pouco tu tá anunciando tigrinho aí, pô. Ganha o dinheiro do tigrinho. Né? Não vai ser assim, então não adianta. Aí eu falei, não, acho que eu vou tentar agora só focar no professor. Aí fui pra dar aula. Maneiro. Chegou no momento das aulas também, não consegui concluir o curso. Apareceu uma oportunidade, tipo, vamos fazer isso. Eu fui, não deu certo. Tava parado, assim, eu tava só... O último ano eu vivi como criador de conteúdo. 2024. Contratos com marcas, participação em eventos, palestras, ou também trabalhando como apresentador de eventos na IA Conference. Eu fui apresentador de evento. Até que chegou agora um amigo e falou assim, cara, tem uma vaga na gringa, estão precisando de um front-end. E eu já tava, assim, desesperado, porque o meu medo também Guanabara, é de esquecer, de ficar desatualizado, de chegar assim, não sei mais fazer front-end. E aí? 30 anos trabalhando com isso e eu não vou...
E agora parece que eu tô me encontrando, tá assim, tá perfeito. Hoje eu me falo muito bem o meu inglês, né? Trabalho remoto, por exemplo, tô aqui no Rio de Janeiro podendo fazer Sim. isso e tá entregando, tá Sim. trabalhando, Maneiro. recebo em dólar, o que é uma vantagem pra gente que tá aqui no Brasil. Não tenho nenhum tipo de vínculo muito forte, não tenho Uhum. contratos. Você não tem uma nenhuma estabilidade definida. definido. A hora que eles falam assim, Dan, valeu, não precisa mais, acabou. Então eu tenho que Uhum. fazer meu pé de meia. Mas essa facilidade, minhas reuniões são com câmera fechada, ninguém fica numa... Uhum. As pessoas não... você tem que abrir a câmera. Não, a gente conversa. Às vezes a câmera te coloca ali de... Entendi. Pô, tem que estar pronto. Aí, sabe quando você tá na reunião e um fecha a câmera? Não fica uma coisa tipo... Por que ele fechou a câmera? Então vamos todo mundo de Porque ele é câmera melhor do que eu. fechada Porque de ele é uma melhor do vez. que eu. Sabe? Então vamos todo mundo de câmera fechada e você conversa. Então, assim, tá muito bom agora. Entrei pra trabalhar num sistema bem legado, Uhum. mas agora a gente, graças a IA, a gente tá conseguindo migrar para uma stack mais nova, ganhar um ganho de entrega muito rápido. E aí eu já voltei a trabalhar com as tecnologias que eu gosto. Com o meu JavaScript, Tu voltou a com o meu aprender Next. também, né? Voltei a aprender, exato, desafios. Eu tava assistindo um podcast vindo pra cá, Ah, que é da galera da Lura, que é o Marcos Mendes e o Carrara. o IA fora de IA fora controle. de controle. É. E é sob controle. IA sob controle. E eles estavam falando com um cara que... Ele falou da meia-vida do conhecimento. Ah, Que é o seguinte, a meia-vida na biologia é... Se pegou alguma coisa, quanto tempo ela leva pra valer metade? sim, tem. Então, a É energia. tipo um medicamento também, né? Você energizou alguma coisa, quanto tempo vai levar pra aquela energia se dissipar Pode pela crer. metade? É. O conhecimento, a meia-vida do conhecimento tá absurdamente pequena hoje. É. Você estudou uma parada hoje. É. Quanto tempo essa coisa vai se tornar velha se você parar de estudar? Exato. E cada vez mais rápido, né? Então, hoje, o ser humano... É esse que é o meu grande medo em relação a IA. O ser humano desaprender a aprender. Eu me questiono às vezes bastante isso, porque eu não sei mandar uma mensagem hoje em dia no Teams se eu não reviso ela no ChatGPT. Eu não sei começar um roteiro pro nosso podcast se eu não... mesmo? Eu sou totalmente Não, addicted, assim. Não, eu uso, eu não tô addicted. Eu uso, vejo o que é bom, pesco uma coisa ou outra. Não, eu vou modificando. Mas né? a maioria das vezes eu começo sem. Não, eu começo pela IA. Assim. É a preguiça do tipo assim, esse trampo Começa de pra mim. pensar eu não vou fazer, começa pra mim. Sim. E na maioria das vezes já tá ali um roteiro muito bom que talvez eu teria que ter quebrado a cabeça pra pensar. Então eu economizei meu tempo e vou focar em outras coisas. Maneiro. Então eu acho que hoje eu entrego mais. Mas eu realmente, essa parte do bootstrap, do pensar, né? Uhum. A gente publicitário tem o brainstorm. Hoje é ChatGPT, chat. Joga nele, O que é isso? Ontem eu tava, né? Hoje eu falei assim, valorizem isso aqui, porque eu fui dormir 4 horas da manhã, eu estava curtindo a Pedra do Sal aqui no Rio de Janeiro, e o meu amigo falou assim, eu tenho um date e posso ir pra Pedra do Sal. Chat, o que eu devo fazer? E o date recomendou, olha, eu acho que a Pedra do Sal vai ser mais tocada. E ele Caraca. escapou do date e foi pra Pedra. Conhece. Então assim, as pessoas... Tem uso, às vezes, é tipo assim, são coisas corriqueiras diárias. A gente já mas viveu que isso toma várias seu tempo. vezes, cara. A gente já viveu o vício do Google. Antes não tinha o Google. As pessoas, como elas criticavam o Google, né? Exato. Mas isso daqui vai resolver a vida pra você, filho. Você não tava vendo o que Tá aí. podiam fazer E ainda tá aí pra até você. hoje. E tá aí E vai até ser- hoje. vai ser assim. Exatamente. Acho que a gente fechou a volta, né? Eu acho que a gente Foi- fechou a volta aí. Chegamos até o fim. Então, beleza. Vou te fazer a finalização padrão. Boa. Primeiro, te perguntar qual é o seu superpoder. O que você considera hoje que você consegue fazer bem num dia bom e num dia ruim? Eu acho que eu sou uma pessoa criativa. Esse é o meu Criativa. superpoder. Em 2022, o LinkedIn começou um programa bem assim, experimental que foi chamado de LinkedIn Creators. Sim. E ele escolheu 100 pessoas no Brasil. E rolou essa pergunta: qual que é o seu superpoder? Né? E eu fui uma dessas 100 pessoas. E eu falei, cara, meu superpoder é criatividade. Eu sou um criador de conteúdo. O que Sim. é criador? É quem cria. É criatividade. Você usa, eu gosto de construir. E por isso que a programação faz muito sentido pra mim. Porque ali eu me encontrei com o software Sim. de criar a coisa. Qual programador que não gosta de fazer o negócio funcionou e ver rodando? Seja uma telinha, uma Sim. API. Então, eu acho que o meu superpoder é a criatividade. Eu tô sempre tentando me reinventar ali. Obrigado, Madonna, Camaleoa, David Bowie, que sempre me inspiraram a você tem que estar trazendo novo, porque isso gera novos desdobramentos, como é a tecnologia. Que bom. Outra coisa.
quem assistiu até aqui, no tempo de TikTok, já foi há Nossa, muito tempo. meu melhor amigo, assim. O que você diria pra pessoa comentar aqui pra provar que chegou até aqui? Pode ser uma frase, pode ser uma palavra. Beleza. Eu acho que pode ser... Comenta a palavra vídeo. Vídeo. Porque tudo tem a ver com vídeo, né? Se alguma coisa conecta amigo Guanabara, é o vídeo, é o curso em vídeo, e eu acho que é onde eu sempre fui fascinado Então pode pelo colocar, vídeo. pode colocar a palavra vídeo aqui pra provar que você chegou aqui até agora. Boa. E pra finalizar, de 1 a 3 pessoas que poderiam sentar aí e também contar, que tem uma experiência legal, que tem uma história legal, que tem Massa. coisas interessantes pra trocar. Bom, Nina da Hora é uma carioca que eu acho incrível. Ela também ganha geralmente os prêmios de influenciadora e ela nem cria conteúdo, mas ela é uma cientista brilhante, fala muito de ética e inteligência Pô, artificial. se é daqui do Rio, fica mais fácil. Faz a Sim. ponte aí que a gente chama Com ela. certeza, assim. É uma pessoa incrível, Tá assim. convidada, Nina. Nina, por favor, vem porque a gente gostaria de ver você falando de ética. E é uma coisa que chega muito na minha DM, as pessoas... Como é que vai ficar tudo isso, né? Sim. Qual o limite da inteligência artificial, Eita, agora propriedade novos intelectual? Ainda nesse assunto que aí a gente junta tecnologia com o direito, com a ética, Ronaldo Lemos também, Ronaldo que é um Lemos. grande jornalista, né? Tá sempre aparecendo nos maiores veículos, assim, então é um cara que tem umas posições bem legais. Recentemente ele até questionou entrada de prédio, toda vez que você tira um reconhecimento facial para cadastro. Uhum. Para onde estamos indo? Que banco de Onde- dados nós onde estamos tá montando salvando com isso, as né? nossas fotos? E se eu não quiser, eu não posso entrar no Cadastrar prédio? o teu rosto aqui hoje? Sim, e é o comum É isso. hoje, né? E é super fácil, porque geralmente é o mais fácil de te liberar. Sim. Mas fica o questionamento, né? Então, eu acho que o Ronaldo Lemos também viria aqui. E a Nina Silva também. Caraca, e completa 3 Nina. Nina Talks, Nina... Aí a gente A pede Nina música no Talks eu não Fantástico. vou falar porque ela já é daqui. Ela já é da casa. Então, assim, mas ela seria talvez o meu número 1 ali. Mas a Nina Silva, que foi considerada a mulher mais disruptiva no mundo, né? Por revistas conheço, pela não conheço. Forbes. Pô, que maneiro. CEO Ela é aqui do do Rio também? Ela se não me engano, ela é carioca, mas ela mora em São Paulo. Entendi. E criadora do movimento Black Money, então por isso ela foi considerada mais disruptiva, Maneiro. porque quando não havia o dinheiro, ela fez a economia circular, criando um banco específico para apoiar empresas de pessoas negras e tentar mudar a desigualdade social que existe dentro do nosso Brasil. Pô, maneiro. E aliás, fica a dica que ela fechou a Tech 40 Mais Conf com um bate-papo, aí tem esse vídeo lá no meu canal, que é muito bom. Fica a dica, inspiradora. bota aí nos comentários. Pode chamar aqui que, nossa, eu vou querer ficar aqui, monta uma plateiazinha que eu vou querer ficar assistindo. Então, Mas eu vou assistir, deixar o meu like, ó, eu Nina comentar. Silva, Nina Nina da Hora e Ronaldo Lemos. Então, os 3 estão convidados. Se você Por mostrar favor. esse pedaço, pode falar, ó, já tá convidado. Tá só falar, convidadíssimo, vou mostrar. sabe onde é, já sabe o endereço, é só falar, é na Fechou. Barra da Tijuca ali. Vou Precisa fazer meu jabá e vou tentar chamar eles aí. Valeu. Cara, Dan, muito obrigado aí Eu pela que agradeço. Ó, estamos no limite do teu horário. Massa. Consegui cumprir aqui o Bora compromisso. trabalhar, né? E é isso. Quem trabalha remoto é isso aí. Então, Exatamente. gravou, mas na hora de começar o expediente. tem que Bora, começar o agora vamos expediente. pro coworking. Querido, muito obrigado. Muito pela obrigado, presença. Guanabara. Demais, assim, poder estar aqui é um privilégio, assim, ainda inacreditável o que Uma tá felicidade acontecendo. pra mim, uma honra grande. E Obrigado. você que tá na sua casa, continue escutando aqui o Experience Podcast, fazendo os nossos cursos, tem um monte de cursos, né, saindo aí, que o curso em vídeo é pra curso, né? Sim. E não esquece também de acompanhar lá o podcast do Dan, que é o... Tech 40 mais. Eu ia o falar org- Dev 40 mais, mas não. É o Dev 40 mais, que ele tem uma edição Tech, uma edição Sim. Dev, né? Tem o Orgulho Tech, que é de profissionais LGBT na área de tecnologia, e agora um podcast novo que é o Aí. EdTech, para falar de comunicação e tecnologia também. Faz podcast, o Eu bicho. gosto. Então- Aprendi com o mestre. Vai lá e assiste o episódio que ele gravou comigo, né? Porque que é já- maravilhoso. já tá em casa. 44. Episódio 44, que é daqui também, o 44. É esse. Valeu, um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu.